ocupação militar de Salvador, a aristocracia baiana se reorganizou em um novo centro de poder, a então Vila de Cachoeira. Primeira a reconhecer a autoridade de Dom Pedro como representante máximo do poder brasileiro, Cachoeira também sofreu com a violência portuguesa. No entanto, a cidade heróica não se curvou à opressão. Pelas suas mãos se deu a primeira vitória baiana. Com a sua força, começamos a vencer a guerra. No episódio de hoje, falaremos sobre a luta dos baianos contra a tirania do general Madeira de Melo e em defesa de um Brasil soberano. A Bahia é sempre revoltosa, a Bahia é sempre muito forte e quem fez a Bahia é o povo, né? Aqui na Bahia a gente já tem essa movimentação desde 1798 da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi realmente a contestação à coroa portuguesa. Quando a Bahia adere à luta, já em 1822, é quando Pedro Primeiro, ele vai enviar reforços, então a gente vai ter não só baianos e baianas lutando nos batalhões, nas ruas. Teremos pessoas vindo de várias partes do país para engrossar realmente esses batalhões que estavam se formando. Vale salientar também que já nesse período estava também começando o movimento de mata-marotos. Então era um movimento em que havia saques, havia toda sorte de violência contra pessoas portuguesas, né? Então havia já essa tensão, esse sentimento anti-lusitano presente, o sentimento não o de ser brasileiro, mas o sentimento de não ser português e de expulsar os portugueses das nossas terras. Tanto as ilhas quanto as vilas do Recôncavo foram muito importantes. Naquele momento, Salvador havia perdido seu status de capital da Bahia. Não era mais aquela cidade da qual nós podíamos ir e vir, fazer o comércio tranquilamente, da qual nós pudéssemos andar tranquilamente aqui. Já tínhamos o exemplo aqui de Joana Angélica, por exemplo, que sofreu a própria morte, né, com a baioneta cravando-lhe o corpo. Outras mortes ocorreram aqui em Salvador nesse período de fevereiro até junho. Então, Salvador estava tomada pelos portugueses. Qual a importância daquele momento? Política, inclusive, não só econômica, é o Recôncavo. O Recôncavo tem 56 ilhas. Essa Baía Todos os Santos, o lado de lá da Bahia, que é o Recôncavo, ele ganhou uma importância gigantesca nesse momento. Então, o Recôncavo já tinha uma grande importância econômica. É exatamente a partir daí que vem a importância política. E qual é essa importância? Nas vilas, nas freguesias, nas ilhas do Recôncavo, as grandes trincheiras foram montadas. Essa foi uma guerra de trincheiras. Então, a importância é eles começaram a formar batalhões ali. Cachoeira forma batalhões vários. Santo Amaro, de uma só vez, 600 pessoas são recrutadas para irem à guerra. Logo em seguida, 400, mais 500, mais 300. Os batalhões que saem de Santo Amaro, São Francisco do Conde, das vilas e ilhas, de um modo geral, do Recôncavo, e se concentram em Cachoeira para vir e libertar Salvador, tem uma grande importância. E Cachoeira, em particular, a Cachoeira foi a capital da Bahia rebelde. Não podemos esquecer que tudo isso está enraizado, tudo isso está estruturado na questão da escravidão, né? Século XVIII, século XIX. O Porto de Salvador era um dos principais do contexto do hemisfério sul no século XVIII e no século XIX disputava com o Rio de Janeiro. E tudo isso era produzido pelo Recôncavo da Bahia, por cidades como São Francisco do Conde, Cachoeira, Santo Amaro, entre outros lugares. O interesse de Portugal em mudar o comando das armas, em colocar Madeira de Melo, em manter o controle em Salvador e redondezas, mostra o prestígio que toda essa região, Salvador e o Recôncavo e o entorno, tinha no contexto do Brasil daquele período. Isso causa um clima de tensão ainda maior, que vai se acentuando com o passar do tempo, especialmente nos meses de junho e julho de 22, tendo como protagonismo os lugares no Recôncavo Baiano, especialmente Santo Amaro e Cachoeira. Cachoeira, por exemplo, foi bombardeada em 1822. 25 de junho é celebrado todos os anos em Cachoeira
como a grande data, a data máxima deles. É tanto que eles celebram o 25 de junho e não o 2 de julho, como a Bahia como toda celebra. Um simbolismo nessa data que é importante. É a data em que uma cidade da Bahia se torna capital, né? Não é Salvador nesse momento, e dali partem os exércitos, os mantimentos, as verbas, as munições, as armas. Então, Cachoeira congrega a luta baiana. Então, 25 de junho é importante para a Cachoeira, para a Bahia e para o Brasil. Antes mesmo do Grito do Ipiranga, começa em Cachoeira toda uma movimentação que culminaria nesse Brasil independente. O título de heróica que Cachoeira recebe é dado pouquíssimo tempo depois, 2 meses mais ou menos, a essa cidade. Não só ela. A Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, né, o nosso poder no Império, dá o título a Cachoeira de a Heróica, São Francisco do Conde a Valorosa, Santo Amaro a Leal, Itaparica a Invicta, Maragogipe a Patriótica, enfim, a Decidida para Valência, que já está mais descendo para o Baixo Sul. Elas tiveram títulos que denotaram a importância que elas tiveram nesse processo. Então, esse título de heróica foi bem dado. Ali nós tivemos pessoas que morreram, né, nos processos de resistência, de guerras contra os portugueses. Então, a coragem de Cachoeira, a coragem, deu a ela essa coisa de heróica. Não podemos esquecer que Cachoeira, no dia 25 de junho, esse dia importante, ela foi bombardeada por uma canhoneira portuguesa, que estava ali bem à frente dela, portanto, ameaçando-a ao bombardeio. Nem isso fez Cachoeira se dobrar. Tropa, povo, foi convidado ali à frente, naquela Praça da Aclamação, naquela Câmara Histórica, a Casa de Câmara e Cadeia ali, e Cachoeira ali então resiste. Foi bombardeada, ao mesmo tempo os portugueses nas suas casas começavam a atirar em brasileiros que passavam, e isso fez com que Cachoeira só se fortalecesse. Ela não se dobrou em nenhum momento. O Recôncavo não se dobra. Não se dobrou na invasão dos holandeses em 1624, que tomaram Salvador por quase um ano. O Recôncavo não se dobrou. Os reconhecimentos são sempre tardios ou inexistentes. Nós temos muitos anônimos que participaram dessas guerras de independência e os nomes deles não constam nos livros de história. Não receberam títulos de nobreza, não receberam comendas, medalhas. A maioria permaneceu anônima, sobretudo a maioria constituída por negros, pobres, periféricos, e aí inclua também algumas mulheres no processo. Fala-se de um nome apenas na historiografia de Maria Quitéria. Né? A Joana Angélica ela foi vítima, mas não entrou diretamente no processo. Mas e as outras mulheres, outras tantas Marias Filipas? Onde elas estão? Nos livros de história não estão. Então, é um momento de 200 anos também de buscar, pesquisar essa grande participação dos anônimos, daqueles invisibilizados, daqueles que estavam à margem, daqueles que não foram eleitos pelo cânone cultural hegemônico para figurar no panteão da pátria deste país. Eles também construíram a Bahia e o Brasil. O fato de saber que a independência do Brasil começa exatamente no estado onde tudo começou, onde o Brasil foi invadido ou não descoberto, eu acho que essa luta foi exatamente para provar que ele não foi descoberto, foi invadido, e para nossa libertação, essa independência se dá na Bahia para o Brasil. Nós, brasileiros, baianos, soteropolitanos, somos orgulhosos de poder fazer essa homenagem e mostrar para o Brasil que continuamos lutando pelo país. A gente vem com a cabocla, a gente salva pela religião também, é o dia dos caboclos, é o dia que a gente salva a Jurema, mas a gente vem junto lá segurando no pé do caboclo, todo mundo na fé, mas é bom, é bom.